Olá, turma. Voltando aqui para falar como que vai ficar a nossa aplicação aqui em PHP, né? Não é orientado a objeto, um PHP estruturado mesmo, com funções, fica bom do mesmo jeito, né? Para quem está iniciando aí. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um pouquinho o dinamismo aí da nossa aplicação, porque veja bem, os hiperlinks eles estão aparecendo aqui, né? Vou mandar inspecionar, ó, inspecionar aqui. Eles funcionam numa boa aqui, né? Mas os hiperlinks são hiperlinks cegos, né? Manda o href dele, tá como um hashtag. Quando isso acontece, é só um link de enfeite mesmo, né? Você clica, não acontece nada, né? Ó, não modifica aqui o conteúdo, então a gente vai alterar isso. Tá legal? Como que a gente vai fazer isso? Ó, vou voltar aqui no código, né? Ó, primeiro, né, tem que resolver aqui os hiperlinks cegos, mas eu preciso determinar aqui uma estratégia, né, para o que vai acontecer quando eu clico, para onde que eu vou redirecionar, certo? Na verdade, a minha aplicação sempre ela vai ter que carregar o index, só que a gente vai ter que passar alguma informação, algum dado, algum parâmetro para que esse index saiba qual é o conteúdo que ele vai ter que montar para o usuário ali de forma dinâmica, tá? E eu acho que a maneira mais simples de fazer isso é usando aquela super global cifrão underline get, né? A gente passa ali um parâmetro ali na barra de endereços, certo? E aí ele indica qual é o conteúdo que ele quer mostrar. E aí a gente tem que especificar um lugarzinho aqui no nosso projeto para a gente poder carregar guardar esses conteúdos, né? Esses conteúdos vão ser guardados em arquivos, tá? E esse arquivo vai ser inserido aí pelo index, né? Através da função lá, tá? Primeiro, qual vai ser a função que vai ser responsável por isso, tá? A função que gera ali o conteúdo útil da página é essa função section aqui, ó, que por enquanto ela está gerando aqui uma série de testes, né? Então, vamos fazer essa estratégia aqui. Ó. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente volta aqui na estrutura do projetinho, né, ó, essas pastas aqui, a gente vai colocar mais uma pastinha, legal? Estou aqui na raiz, vou criar uma pastinha aqui. Essa pastinha eu vou chamar de sessões. Sessões ali com C cedilha, né? Escrito com C cedilha, mas aqui a pasta a gente não coloca nem cedilha, nem tio, enfim, sessões aqui a pasta, certo? E aqui dentro a gente vai acrescentando arquivos que a gente quer que sejam, que o conteúdo deles apareça dentro da aplicação. Tá? Então eu vou criar um arquivo aqui que eu sei que a gente vai precisar, que é a página inicial dele, que eu vou chamar de home.php. Ok? Aqui só vou colocar uma telinha de apresentação aí da aplicação, né? Vou colocar em HTML mesmo, ó. Vou colocar assim, ó. Vou colocar um H1 aqui, né? Uma mensagem genérica aqui. Bem-vindo ao nosso site. E aqui vou colocar um lero aqui, ó. Vou aproveitar aqui um recurso aqui do Visual Studio e colocar isso aqui, ó. Vou colocar um parágrafo. Na verdade, vou multiplicar esse parágrafo por 10 parágrafos. E dentro dele vou colocar um lero aqui com o lorem. Isso aqui o Visual Studio faz pra gente, ó. Quando você aperta o Enter aqui, ó, ele gera pra gente esse conteúdo aleatório aí, ó, tá vendo? Criou 10 parágrafos aqui. E vou salvar. Tá vendo que eu não coloquei doctype, head, body, nada daquilo, né? Daquela estrutura básica do HTML. Por quê? Porque eu vou pegar esse conteúdo e jogar dentro do nosso template que está definido aqui no index, ó, tá vendo? O template é esse aqui, ó. Esse conteúdo tem que aparecer aqui dentro do container, tá? Então, quando a função container for executada, olha só o que acontece, ó. A função container, ela chama a função section. E a função section, ela vai ficar encarregada de achar esse conteúdo do home aqui e carregar na tela pra gente. Aí você fala, poxa, mas como, né? E se eu não quiser mostrar o home, quiser mostrar outra coisa? Aí que está o pulo do gato. A gente vai passar essa informação lá pela super global get, tá? Aqui eu vou transformar ela numa variável local. Olha só a mudança que eu vou fazer aqui, ó. Cifrão
Seção. Qual é a seção que eu quero que seja carregada? Vai receber cifrão underline get. Lá no get eu vou criar um parâmetro chamado seção, assim, ó, sem cedilha, sem nada, tá? Acontece que esse parâmetro não é obrigatório a estar lá, né? Então, se ele não estiver lá, olha só, a seção padrão da página vai ser a home, tá? Coloco só o home, não precisa nem colocar .php nem nada. Isso aqui já determina aqui qual é o arquivo que eu quero que seja carregado aqui dessa pasta sessões, certo? Então, isso aqui vai me dar o nome de um arquivo. E aí, ó, eu tenho que carregar esse arquivo, né? Tenho que incluir esse arquivo dentro dessa section aqui, ó. Começou aqui e terminou aqui, tá? Então, aqui que eu vou fazer, ó. Vou fazer um include mesmo. Simples, tá? E eu só tenho que indicar qual que é o caminho onde está esse arquivo. Ó. Esse arquivo está na pasta sessões e o nome dele está sendo dado por aquela variável ali, ó, cifrão sessão. Então, vou colocar essa variável aqui, ó. Cifrão sessão. E aí é um ponto PHP no final, né? Porque que é a extensão dele, né? A extensão deles todos vai ser PHP. Tá legal? Olha só o que vai acontecer. Isso aqui já vai funcionar. Isso aqui já vai funcionar. Tá? Olha só o que vai acontecer. Ó, esse teste aqui não existe mais. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Não existe mais. E aí, ó, eu vou clicar aqui em projeto 1 novamente para ele recarregar a página. Ou simplesmente dar um reload aqui. Tanto faz, ó. E ele já, ó, carregou para mim o home, ó. Ah, mas ó, não tem nada aqui na barra de endereço. Sim, não tem nada na barra de endereço, mas é como a gente tinha programado, ó. Quando não tem nada na barra de endereço, ele considera que é home. Olha só, se eu colocar um padrão diferente aqui, ó, colocar default aqui, ó. Default.php não existe lá. Então, o que vai acontecer? Ele dá uma mensagem de erro do PHP, ó. Ele está tentando incluir, ó, dentro da pasta sessões, o arquivo default.php. Default.php não existe, então ele está dando essa mensagem de erro. Tá? Vamos tentar evitar que o PHP dê esse tipo de mensagem para a gente, né? A gente, por engano, colocou um nome de uma seção que não existe. Então, ó, antes da gente carregar a seção, a gente verifica se o arquivo existe. Tá? If file exists, e aí você coloca o caminho desse arquivo. O caminho desse arquivo é esse aqui, ó, sessões barra, o nome dele é uma variável, né? Seção ponto PHP. Então, se esse caminho existe, se esse arquivo existe, beleza, eu posso dar um include nele sem problema nenhum, sem medo. Posso dar um include nesse arquivo sem medo. E se não acontecer, se der um erro, como a gente simulou aqui, eu posso criar uma mensagem de erro aí, né? Criar um alert aqui, alguma coisa assim, né? Aproveitar o Bootstrap. Div class alert danger, né? Esse contexto. E colocar assim, ó. Seção. Vou botar o nome da seção aqui. Não encontrada. Boto uma exclamação, né? E um barra div aqui para fechar. E vamos ver o que vai acontecer. Salvamos o arquivo. Vamos testar lá no navegador. Ó, se eu tentar carregar o default novamente, ó, ele cria, ó, seção default não encontrada, porque foi a seção que ele estava tentando buscar ali, tá? Se eu corrigir o problema lá, ó, não é default, é home. Então aqui, ó, vou trocar para home. Salvei. Volto aqui no navegador, ó. E aí ele encontra aqui, ó, esse aqui é o conteúdo, exatamente o conteúdo da seção home, né, daquele arquivo home.php. Tá legal? E aí cada hiperlink que a gente clicar, a gente vai abrir uma seção diferente. Essa é a ideia
Aí a gente vai ver isso no próximo vídeo. Tá legal, galera?